Eu vou fazer só a apresentação. Perfeito. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os alunos aqui presentes, bom dia a todos os colegas, professores. Bom dia e obrigado, já começando a agradecer a presença de todos vocês. Um agradecimento em especial ao professor Marcel por estar aqui com a gente, né, nesse sábado de manhã. Agradecer aos todos os professores envolvidos, professor Neto, que está aí nos bastidores, nos ajudando, nos auxiliando. E, pessoal, hoje nossa palestra vai ser com o professor Marcel. Eu quero fazer uma breve apresentação dele aqui para vocês, antes de passar a palavra para ele. O professor Marcel, ele é professor associado da Universidade Federal de Uberlândia, fez graduação e doutorado direto em Física pela USP, São Carlos, Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado na Unicamp por 2 anos e na Universidade de Bristol, na Inglaterra, por 3 anos. Foi professor da Universidade Federal de São Carlos, de 2009 a 2013, e atua principalmente nos seguintes temas: aproximação semiclássica, teoria de matriz aleatória, espalhamento e transporte quântico em sistemas caóticos. O professor Marcel também, ele tem 2 livros, não está aqui no currículo dele, mas eu vou falar porque acho muito interessante. Ele tem 2 livros publicados na área de história, e é uma grande honra tê-lo aqui conosco nesse sábado de manhã. Professor Marcel, passo a palavra para você agora. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por estarem presentes aqui para falar de física no sábado de manhã. Acho que não é muito comum, né? Então, obrigado por terem vindo. Obrigado especialmente a Dayana por ter organizado esse evento e todo mundo envolvido, Neto, a direção da escola, todo mundo. Para mim é um prazer poder falar com vocês um pouco sobre um assunto interessante, tá bom? Então, coloquei o tema da palestra na forma de uma pergunta, né? Se a Terra é plana, né? Então, vamos tratar um pouco desse tema, do formato da Terra, né? E a minha ideia é trazer os elementos que nós temos hoje que nos permitem saber, né, o formato da Terra e como que essa questão é vista em contraste com outras propostas, né, que todo mundo sabe que estão por aí, de que a Terra seria plana, né? Então, como que a gente vê isso, né, na física? Bom, deixa eu só ver se eu estou no lugar certo. Isso. Então, esse aqui que vocês estão vendo é o nosso modelo, o nosso entendimento, né? Eu devia ter tirado essa palavra modelo, que era um pouco específica da pesquisa, mas a palavra modelo que significa o nosso entendimento, né? Então, é assim que a gente vê a Terra, né, atualmente. Ou seja, ela é uma esfera, né? Praticamente uma esfera. Ela é levemente achatada nos polos, como vocês possivelmente já ouviram falar, mas esse efeito é muito pequeno, né? Você, assim, olhando para ela, quase não dá para perceber. Ela é, para todos os efeitos práticos, uma esfera, né? Ela tem 6.380 quilômetros de raio, ou seja, a distância do centro da Terra até a superfície. Ela gira em torno do próprio eixo, né, produzindo o que nós chamamos dia e noite, né? Ela gira em torno do próprio eixo a 1.500 km por hora, mais ou menos. É uma velocidade, né, para nossos padrões de velocidade, é bastante alta, né? Essa é a velocidade no Equador, é claro, porque ela tem que dar uma volta inteira em 24 horas, né? Então, todos os pontos da superfície giram juntos para completar uma volta, né? Se você está perto do polo, a distância que você precisa virar é pequenininha. Se você está no Equador, a distância é maior. Então, os pontos no Equador andam mais rápido e eles andam a cerca de 1.500 km por hora, né? E, como eu falei, para o nosso entendimento de velocidade aqui dos nossos carros e aviões, é uma velocidade bastante alta. A Lua, em comparação, tem cerca de 1.700 quilômetros de raio, bem menor, né? E ela está a 380 mil quilômetros da Terra. Já o Sol
ele é muito maior, ele tem 700 mil quilômetros, isso tudo é aproximado, né, claro. Ele tem cerca de 700 mil quilômetros de raio, cerca de, então, 100 vezes maior que a Terra em termos de raio, né? E ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra, que é bastante coisa, né? Quando a Terra gira, o eixo em torno do qual ela gira, ele não é perpendicular ao plano da órbita, né? Ele tem uma inclinação de cerca de 23 graus, e é isso que produz as estações do ano, né? Como eu imagino que vocês sabem, então, como esse eixo é inclinado, então o Polo Norte, o hemisfério norte, melhor dizendo, numa época do ano, ele está mais próximo do Sol, então lá é verão, né? E é inverno no hemisfério sul. Quando a Terra dá a volta no Sol, aí 6 meses depois, né? Aí é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Isso é devido à inclinação do eixo, né? Que é cerca de 23 graus. Aqui está um desenhinho, né? Obviamente está bem fora da escala, né? Então você tem essa inclinação aqui. Nessa época do ano, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, tá certo? Então, esse é um entendimento atual nosso, que é bastante completo, né? De como funciona a nossa região aqui do sistema solar, como que a Terra é e o que ela faz no espaço, né? É claro que não tem como eu falar tudo que nós sabemos sobre o Sol, a Lua, os outros planetas, asteroides, cometas, estrelas, galáxias, buraco negro, e etc, 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 porque o nosso entendimento do espaço é bastante grande, na verdade. Nós sabemos muita, muita coisa, né? E não tem como eu mencionar tudo, e nem poderia, porque não é a minha área de especialidade, né? Eu vou focar só na questão da forma da Terra, certo? Que é essa que vem sendo, né, disputada aí, né? Pseudo-disputada, né? Então existe essa outra ideia, que é a ideia da Terra plana. De acordo com essa proposta, né, então a Terra seria um disco e não uma esfera. E de acordo com as pessoas que defendem isso, então esse disco seria organizado dessa maneira. No centro do disco está o que nós conhecemos como Polo Norte, né? E o que nós conhecemos como Polo Sul, ele não é Polo Sul, porque não existe Norte-Sul, né? A coisa é um disco e o gelo que nós entendemos como sendo o Polo Sul, que é a Antártica, né? Ele estaria, na verdade, na beirada do disco. Tá bom? Então, na nossa visão atual, para você viajar do Polo Norte ao Polo Sul, você tem que dar a volta na Terra, né, e ir do ponto de cima até o ponto de baixo. Nessa visão aqui, para você viajar do Polo Norte ao Polo Sul, você sai do centro do disco e vai até a beirada do disco. E todos os pontos da beirada são o Polo Sul, de alguma forma, nessa visão. Isso já é uma coisa bem estranha, né? Porque na visão esférica da Terra, né? Se você sair do Polo Norte e for andando em linha reta eternamente, uma hora você chega no Polo Sul. E isso não depende da direção, né? Você pode fazer isso passando pela África, ou passando pela Ásia, ou passando pelo Brasil, e de toda forma você sempre vai chegar no mesmo Polo Sul. Enquanto que nessa visão diferente aqui, se você sair andando do Polo Norte em linha reta, você vai chegar em pontos completamente diferentes do Polo Sul. E não é isso que a gente observa, né? Mas então é isso, na visão deles, o Polo Norte estaria no centro, o Polo Sul, na verdade, é a beirada desse disco. O diâmetro do disco é desconhecido, eles não têm números precisos para isso. Está coberta, supostamente, por um domo inquebrável, como se fosse uma tampa de panela, assim. Então a Terra seria esse disco e tem essa tampa aqui em cima, esse domo, né? E entre a Terra e o domo está a atmosfera, né? Não existe rotação nessa visão, a Terra não está girando, e também não existe translação. A Terra estaria em repouso absoluto, é esse disco tampado, paradinho ali no espaço. Certo? Bom, essa proposta tem várias dificuldades, né? Tem várias objeções que nós podemos fazer imediatamente, né? As pessoas que defendem essa ideia têm algumas suas respostas a isso. Então, por exemplo, você pode dizer, olha, se a Terra não tem rotação, então é dia. Não seria dia em todos os países ao mesmo tempo? Então eles falam, não. Não, porque no modelo deles da Terra plana, na visão deles, o Sol e a Lua são bem menores do que o que nós achamos, né? E eles dizem que o Sol e a Lua têm só 50 quilômetros de diâmetro, então minúsculos, né?
E eles não estão longe, né? O Sol, por exemplo, nós entendemos que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância. Eles acham que o Sol está a apenas 5 mil quilômetros, né? Que é muito, muito pouco, né? Então, a visão deles seria assim: você tem o Sol e a Lua pequenininhos e bem pertinho da Terra, 5 mil quilômetros só. Então, a região que está bem embaixo do Sol é dia, e a região que está longe do Sol é noite. E a Terra fica parada, mas o Sol e a Lua giram, e por isso que hora é dia, hora é noite. Então, é assim que eles explicam. Ora, mas o Sol não se põe no horizonte? Você não vê o Sol desaparecendo? Se ele ficasse virando assim, você sempre veria o Sol, né? Não, eles dizem que não, né? É só uma questão de perspectiva. Quando o Sol vai bem longe, parece que ele foi para trás do horizonte, mas ele não foi, ele só deu a volta. É isso que eles falam, né? Mas e os eclipses, né? A gente não vê a Lua entrando na frente do Sol? Como que a Lua pode entrar na frente do Sol nessa visão aqui? Não, então eles dizem que não, nós estamos entendendo os eclipses errados, de acordo com eles, né? Eles acham que o eclipse solar é causado pela Lua, realmente, a Lua entra na frente do Sol. Mas tem o eclipse lunar, né? Na nossa visão, o eclipse lunar é quando a Terra entra no meio do Sol e da Lua. Nesse jeito de ver as coisas, não tem como a Terra entrar entre o Sol e a Lua. Então eles dizem que o eclipse lunar é causado por um outro objeto celeste que ninguém ainda sabe o que é. Aí você diz, mas foram feitas fotos da Terra do espaço, que não mostram ela desse jeito. Aí a resposta deles é muito fácil. Todas essas fotos são falsas, né? Ou então distorcidas, né? Eles dão como exemplo fotos como esta, né? Você tem aqui a Torre Eiffel em Paris, fotografada por uma câmera, né, olho de peixe, que faz com que o pé da Torre Eiffel, por exemplo, que é reto, apareça curvo. A parte de dentro é curva mesmo, a parte de fora é que é reta, né? E ela aparece curva nessa foto, né? Mas isso é um efeito da lente. E aqui, nesse caso, realmente é um efeito da lente. Então, eles dizem que quando você tira fotos da Terra do espaço, a Terra aparece redonda por causa de efeitos de lente. Essa é a explicação deles. Olha, e quem viu a Terra do espaço? Né? Já tem várias pessoas que foram até o espaço. Não, então, de acordo com esse pessoal, todos eles estão mentindo, né? Então, essas são as respostas, né? Aí cada um vê se acha que são respostas satisfatórias, né? Convincentes. E esse domo em volta da Terra é feito do quê? Não sabem, né? Claro. Quem construiu esse domo? Esse domo está aí, na opinião deles, sempre existiu, nunca ele não foi construído, ele é eterno. Bom, essa ideia da Terra plana tem alguma chance? Não, né? Claro que não, né? Como que nós sabemos, então, que a Terra não é plana? Então, temos inúmeras evidências de que a Terra é esférica. Uma das mais antigas é o fato de que o casco dos navios desaparece primeiro, quando eles se afastam da Terra. Então, você tem, isso aqui é a ilustração de um livro infantil de quase 100 anos atrás, né? Você tem aqui um navio que está indo embora, se afastando da Terra, né? E quando ele vai bem, bem longe, a parte de baixo dele, que é o casco, ela desaparece. E antes da parte de cima. A parte de cima é a última a desaparecer. Por que acontece isso? Porque quem está olhando da Terra, né? Digo, quem está olhando do porto, digamos, o navio vai se afastando e como a Terra é redonda, né? O casco vai descendo antes, né? E a parte de cima continua aparecendo durante um tempo. Isso é devido à curvatura da Terra e realmente acontece, né? Aqui tem uma foto de um barco que está muito, muito longe, essa foto é tirada com zoom, né? E você vê claramente, né, que o casco desaparece antes, né? Aqui temos até um vídeo, vou tentar mostrar o vídeo aqui, vamos ver. Esse aqui não é do casco desaparecendo, esse aqui é um farol. Então essa pessoa está aqui nessa região em terra firme, né? E muito longe dela tem um farol, não dá para ver
princípio. Ele vai dar um zoom. O farol está a 10 km de distância, né? Aqui está mostrando onde que ele está e onde que o farol está. Né? Tá, ele vai começar a dar o zoom, olha lá. Olha lá o farol, né? Enxergou, tá vendo? Dá para ver o farol. Embaixo é água, não dá para ver embaixo. Não é porque tá vindo uma onda, não, é mais tranquilo. Ali tem um outro objeto qualquer. Certo? Deu parecendo, né? Que o... Aqui. Que o farol tá na água. Cadê a parte de baixo do farol? Não dá para ver por causa da curvatura da Terra. Ele ficou baixo, né? Como esse desenho aqui, né? Como o farol está muito longe, a parte de baixo dele ficou tampada pela curvatura. Tem outros efeitos, outras evidências que nós temos da curvatura da Terra. Por exemplo, o pêndulo de Foucault. Vou mostrar o videozinho aqui também. Como que funciona o pêndulo de Foucault? É um pêndulo, né, bem comprido, e ele balança sempre na mesma direção. Enquanto ele está balançando, a Terra gira. Essa experiência é famosa. Tá aí o pêndulo de Foucault, tá vendo? O pêndulo, ele está balançando sempre na mesma direção. Só que enquanto o pêndulo balança, o planeta Terra está virando embaixo do pêndulo. E isso dá a impressão, né, que o pêndulo está girando. Não tem como você explicar a rotação do pêndulo, porque ninguém está encostando nele. Não tem nenhum motivo para esse pêndulo girar. O giro dele vai ser evidenciado com essa pecinha, porque ele não toca na pecinha, mas daqui a pouco ele vai tocar, porque ele está girando, né? Só que, na verdade, o pêndulo não está girando, quem está girando é o planeta Terra. Quem teve a ideia de fazer esse experimento foi o Foucault, por isso que chama pêndulo de Foucault. Ele demonstra a rotação da Terra. Vamos ver se agora vai bater aqui. Quase. Então, eu aprendi que ter 360 desse, então cada palitinho é uma rotação de 1 grau. Agora acho que vai. Opa! Quase. Vou deixar balançar só mais uma vez, que acho que na próxima ele vai derrubar. Ah, tá vendo? Está demonstrada a rotação da Terra pelo pêndulo de Foucault. Isso aqui prova que a Terra é esférica, né? Porque o disco, em princípio, poderia girar também, né? Mas prova, pelo menos, que a Terra gira. Mas os terraplanistas não aceitam. Eles dizem que esse pêndulo tem algum defeito porque eles acham que a Terra não pode girar. Tem um outro efeito ainda mais impressionante, que é a rotação das constelações, das estrelas, quando vistas dos polos, né? Isso é uma coisa muito linda. Como a Terra gira, se você olhar para o céu com cuidado, que é uma coisa que a gente não faz hoje em dia muito, né? As estrelas giram. E se você estiver no polo, elas giram muito. E isso não tem como você explicar isso de outra forma. Essa é a visão do céu no ponto que está fixo, é onde intercepta o eixo terrestre. Olha lá. Então, durante a noite, as estrelas giram todas juntas. Por que as estrelas giram todas juntas? Porque, na verdade, elas estão paradas. E a Terra que está girando para o outro lado, né? Por isso que dá esse efeito ali.
a Terra girando, esse ponto aqui é onde intercepta o eixo da Terra. O que é mais incrível? Se você olhar no Polo Sul, elas giram para o outro lado. Certo? Essa é a visão do céu noturno no Polo Sul, a outra no Polo Norte. Aqui elas giram para o outro lado. Certo? Por que elas giram para o outro lado? Porque um é o Polo Sul, outro é o Polo Norte. Né? Então é diferente. Num caso você está em pé, no outro caso você está com a cabeça. Né? Não tem como você explicar isso aqui com a Terra disco. Esse efeito só tem sentido na Terra esférica. Né? Porque um polo está virado para cima, o outro polo está virado para baixo. E é por isso que dá essa rotação ao contrário. Né? E esse efeito ninguém nunca vai explicar com a Terra plana. Né? Aqui tem um outro vídeo. Mesmo que é a mesma. As pessoas embaixo para você ver a velocidade, né? Está sendo passado em mais alta velocidade. Né? Eles passaram ali. Ó. Tá bom. Né? Bom, então essa ideia não tem chance, vamos continuar vendo por que essa ideia não tem chance. Essa daqui é uma das minhas preferidas. A gente sabe que linhas paralelas se encontram no infinito, não é assim? Ou melhor dizendo, nunca se encontram, né? Veja só essa foto, né? Isso aqui é uma região da Terra, essa é uma região realmente plana, bem plana, né? E aqui você tem linhas que são paralelas à Terra. Né? Se você andar, duas pessoas andarem ao longo dessas linhas, elas nunca vão se encontrar, elas são linhas que se mantêm à mesma distância, né? São linhas perfeitamente paralelas. Se você continuar essas linhas até uma distância muito longa, você vai ver que no fundo elas se cruzam. Certo? Só que elas se cruzam no céu. Não é incrível? Por quê? Porque as linhas estão todas no mesmo plano. São linhas retas, não são linhas curvas, são linhas retas. Então elas, né, delimitam um plano, né? Só que a Terra não está no mesmo plano, a Terra é curva. Então essas linhas continuam, né, eternamente retas, enquanto que a Terra desce um pouco. O efeito da curva, se a Terra fosse plana, esse ponto onde as linhas se cruzam teria que estar na superfície da Terra. Como a Terra é redonda, ela baixa. Né? Ela baixa um pouco em relação à intersecção das curvas, das linhas. Né? Esse aqui eu acho muito legal, porque realmente você, com uma única foto, né, você realmente percebe a curvatura da Terra. Mesmo aqui o horizonte dá para ver que é um pouquinho redondo. Né? Isso aqui está... Essa foto é uma das minhas evidências prediletas. Tem outras coisas. Por exemplo, existe um efeito chamado força de Coriolis. O que quer dizer isso? Né? Quando o giro da Terra em torno do seu eixo, produz, né, essa força. Ela faz com que... Imagine uma massa de ar, né, um vento que está tentando ventar na direção do Equador, de cima para baixo, vindo do polo em direção ao Equador. Enquanto o vento está ventando, a Terra gira. Então o Equador sai do lugar. Do ponto de vista da Terra, se a Terra estivesse parada, é como se o vento virasse. Você pode ver das duas formas. Você pode imaginar que o vento está andando em linha reta e a Terra que está virando, ou a Terra está parada e o vento está virando. Acontece que se o vento vem do Polo Norte, ele vira para a direita. E se ele vem do Polo Sul, ele vira para a esquerda. Isso é o chamado força de Coriolis. Né? É como se, né, se você imaginar que a Terra está parada, então é como se houvesse uma força que empurra o vento. Só que a força é estranha, porque ela empurra o vento para a esquerda
se ele vier de baixo e empurra para a direita se ele vier de cima. E isso faz com que existam os furacões, que são ventos que giram, né? Todo mundo sabe o que é um furacão, né? Quando é no hemisfério norte, é chamado furacão, e ele gira no sentido horário. E quando é no hemisfério sul, é chamado de ciclone, e ele gira no sentido anti-horário. Isso não sei se vocês sabiam. O furacão gira de um lado e o ciclone gira do outro. Certo? E esse sentido de giro, ele é diferente porque ele é devido, na verdade, à rotação da Terra. Tá bom? Então, essa é mais uma evidência de que a Terra gira, e não só que a Terra gira, mas que ela é redonda, porque o sentido do giro é diferente no hemisfério norte e no hemisfério sul. E se ela fosse plana, não teria como acontecer isso. Outra evidência é que a distância, nós sabemos a distância da Terra à Lua, e não é 5.000 quilômetros, é muito mais, e nós sabemos isso há muito tempo. Né? Um cara chamado Hiparco já tinha medido isso 200 anos antes de Cristo. E o pessoal da Grécia e Alexandria eram craques em geometria, né? Então, se você medir a posição aparente da Lua em 2 pontos diferentes da Terra, e você souber a distância entre esses pontos, aí você tem toda uma geometria que você faz que você consegue calcular a distância da Lua até a Terra. E essa distância é super sabida hoje, afinal, nós já estivemos na Lua, apesar de algumas pessoas acharem, né, que a chegada do homem à Lua é mentira. Não é mentira, ela é verdade. Né? Então, nós não teríamos conseguido ir até a Lua se nós não soubéssemos onde ela está. Nós sabemos onde a Lua está. Né? Nós sabemos também a curvatura da Terra já foi medida, e já foi medida também há muito tempo, também há mais de 200 anos, mais de 200 anos não, também foi medida 200 anos antes de Cristo, também por um outro cara da mesma região ali, da Grécia e Alexandria, chamado Aristóteles. Digo, Eratóstenes. Né? Como que funciona o experimento do Eratóstenes? Você tem os raios de sol que vêm para a Terra paralelos. Aí existia uma cidade no Egito chamada Siena, em que o pessoal sabia que ao meio-dia as coisas não faziam sombra, porque o raio de sol chega bem perpendicular. Né? E o Eratóstenes, então, teve essa ideia. Ele foi numa outra cidade, uma cidade que começa com A, que agora eu esqueci o nome, e ele pôs uma vareta em pé. E ele viu que, ao meio-dia, né, a vareta nessa outra cidade, ela tinha uma sombra, enquanto que a vareta em Siena não tinha sombra. Tá bom? Aí ele mediu o ângulo, né, entre a vareta e a vertical. E esse ângulo era de 7 graus. Fazendo a geometriazinha aqui, teorema de Thales, né? Ângulos alternos e internos, isso significa que se você traçar uma linha do centro da Terra até a cidade de Siena, depois traçar uma linha do centro da Terra até essa outra cidade, então o ângulo entre essas duas linhas deve ser 7 graus também, porque ele é alterno e interno com esse, que é o ângulo entre a vertical e entre a vareta e o raio de sol. Então ele descobriu o ângulo, né, entre essas duas linhas, a que vai do centro da Terra até Siena e a que vai do centro da Terra até essa outra cidade. Aí, sabendo esse ângulo, o que ele fez? Mediu a distância entre as duas cidades. Né? Só que na época não tinha GPS, nem carro, nem avião, nem nada. Como que ele mediu essa distância? A pé. Só que ele não tinha disposição para isso. Ele pagou alguém para ir a pé, desde essa cidade até essa, né? E contando os passos. Certo? Então o cara foi a pé daqui até aqui, contando o número de passos, dando mais ou menos passos do mesmo tamanho, e depois sabendo o número de passos, e multiplicou pelo tamanho de cada passo e descobriu que a distância era 800 quilômetros, então bem longe, né, na verdade. E com isso ele descobriu o raio da Terra. Porque se esse ângulo é 7 graus e essa distância é 800 quilômetros, você consegue descobrir essa distância, do centro da Terra até a cidade de Siena. Tem um videozinho aqui também sobre isso. Então, com isso, Eratóstenes, 200 anos antes de Cristo, determinou quando
era o raio, determinou não só, mas qual era o raio da Terra. E o valor que ele encontrou foi muito próximo do valor que nós conhecemos hoje. Aqui é uma animaçãozinha que é essencialmente a mesma coisa. Acabei de falar. A Terra tem 40 mil. Aqui é o Eratóstenes em Alexandria. É Alexandria a cidade que eu esqueci, que começa com A. Siena e a outra é Alexandria. Né? Tá, então, tem Alexandria está aqui, Siena está aqui. Ao meio-dia, a Siena não tem sombra, porque o Sol ele chega exatamente perpendicular, enquanto que a Alexandria tem uma sombrinha. Né? Então, ele mediu o ângulo entre a vareta e a luz do Sol. Se a Terra fosse plana, o Sol chegaria perpendicular nos dois pontos. Então, a Terra tem que ser curva, porque aí o Sol chega... O Sol chega perpendicular em Siena, mas chega inclinado em Alexandria. E aí tem a sombrinha ali. Aí vai falar de outras coisas lá. Não é essencialmente a minha. Tá aqui tá aqui aquele desenho que eu tinha posto. Então o Sol vem reto aqui em Siena, inclinado em Alexandria. Sabendo o ângulo entre a vareta e a sombra, ele sabe o ângulo entre as retas que vão do centro da Terra e Siena e centro da Terra e Alexandria. Então ele sabe esse ângulo. Aí ele mede a distância, que ele está falando aqui agora, né? Mediu a distância de Alexandria até Siena, 800 quilômetros. Tendo o ângulo e sabendo a distância, ele descobre o raio da Terra. E ele obteve o valor de 40 mil quilômetros. E hoje nós sabemos que é 40.030. Então chegou incrivelmente perto, né, do valor verdadeiro. É bem impressionante essa realização do Eratóstenes. Como que os terraplanistas explicam, né, que pode haver sombra numa cidade e não haver sombra na outra? Essa para eles é fácil, né? Eles falam, olha, o problema é que o Sol está pertinho, então se você estiver bem embaixo do Sol, não tem sombra. Se você não estiver bem embaixo, aí a luz vai chegar inclinada e vai fazer a sombra, acabou. Né? Essa aí eles falam, tiramos de letra. Né? Fácil de explicar. O problema é que isso aqui não bate com outras coisas. Né? O padrão de iluminação do planeta Terra, que existiria se as coisas fossem assim, não bate com a iluminação que nós sabemos que acontece. Então aqui tem um outro videozinho. Terra plana, tá certo? Seriam os paralelos e os meridianos na visão da plana. Aqui é a linha que divide o verão do inverno. Então, conforme o Sol gira em torno da Terra, ele teria que iluminar uma parte... Não, desculpa, a noite, né? O Sol vai girando em torno da Terra e vai iluminando uma região. Esse aqui é a situação em que, do equinócio, né, em que o dia tem a mesma duração nos dois hemisférios. Né? Então, essa é a iluminação da Terra, como nós sabemos que é. E não tem como... deixa eu explicar melhor isso aqui. O padrão de incidência de luz na Terra varia com as estações. Dependendo se é verão ou inverno, a duração do dia é diferente. Na Terra plana, como o Sol só dá a volta em torno do disco, ele, em princípio, poderia explicar o dia e a noite. Quer dizer, onde o Sol está em cima é dia.
A região que está longe do Sol é noite, ok. Mas e a diferença entre as estações? Quer dizer, aqui, o dia no verão é mais longo do que o dia no inverno. O dia no inverno é curto. Né? É isso que esses padrões aqui estão tentando explicar. Né? Então, aqui seria o dia quando é inverno no hemisfério sul, tá vendo? Você tem luz só numa região e você tem uma noite muito maior. Depois troca. Agora, se a noite pequena, dia grande. Isso aí não tem como você explicar. Né? Não tem como você explicar uma Terra plana. Então, eles podem até explicar o dia e a noite, mas as estações fica bem difícil. Um ponto que os terraplanistas também insistem muito é o seguinte: olha, a Terra está girando a 1.500 km por hora. Isso é uma velocidade enorme. Como que a água dos oceanos não espirra? Se você pegar uma bola de futebol molhada, né, e fazer ela girar bem rápido, ela vai espirrar água para todo lado. Como que a água dos oceanos da Terra não espirra se ela está girando a essa velocidade incrível? Para nós, a resposta é muito simples, né? Que a força da gravidade atrai a água para o centro da Terra e não deixa ela espirrar, né? Só por isso. O problema é que os terraplanistas não acreditam em gravidade. Eles acham que não existe gravidade. Eles têm duas propostas diferentes. Bom, se eles não acreditam em gravidade, por que as coisas caem? Então, eles têm duas propostas diferentes para explicar por que as coisas caem. Uma, que é meio tola, é o seguinte, é que as coisas caem porque elas são mais densas que o ar. Isso, obviamente, não explica nada, né? Realmente, as coisas mais densas descem, mas é por causa da gravidade, né? Então, só dizer que as coisas têm densidades diferentes não é uma explicação. Essa ideia é muito, muito ruim. Eles têm uma outra ideia que é mais interessante. Eles acham que o disco da Terra talvez esteja se acelerando para cima. Então, quando você solta alguma coisa, não é que o objeto cai, a Terra é que sobe em direção a ele. Isso, ok, explicaria, né? Mas essa explicação tem vários defeitos. Por exemplo, né, ela não explica a variação da gravidade com a latitude, que é uma coisa que nós sabemos. Né? Então, aqui está um desenho da Terra. A Terra não é perfeitamente esférica, né? Ela é um pouco achatada nos polos. Isso significa que o polo está um pouco mais próximo do centro da Terra do que o Equador. Como ele está mais próximo do centro, ele sofre uma gravidade maior. Esse efeito é pequeno. Então, você tem aqui a gravidade no Equador, ela varia, dependendo do ponto em que você está, entre mais ou menos 9,75 metros por segundo ao quadrado e 9,78 metros por segundo ao quadrado. Se você estiver na Europa, a gravidade varia de 9,775 a 9,806. E se você estiver no polo, a gravidade varia de 9,801 a 9,832. Então, os valores são parecidos, mas não são iguais. Você vê que no Equador, a gravidade pode ser, né, tão pequena quanto 9,75, e no polo ela pode ser tão grande quanto 9,83. 9,75 é parecido com 9,83, mas não é igual. Né? E essa diferença, ela existe, não é que a medição foi errada. Né? Nós sabemos que isso aqui é verdade. Então, essa diferença de gravidade do polo para o Equador, né, ele é devido ao fato de que a Terra não é perfeitamente esférica. E que as forças de força-peso apontam para o centro da esfera. Se a Terra é um disco que está subindo com aceleração constante, então todos os pontos teriam que ter a mesma gravidade. E não é assim. O que mais? Até hoje, mais de 500 pessoas já foram ao espaço. É muita gente, de diferentes países, em diferentes épocas. Né? É uma variedade muito grande de observadores que já estiveram no espaço e viram a Terra.
não tem como você falar que todas essas pessoas estão mentindo, né? Não é crível. Né? Por que tanta gente diferente, né? De épocas diferentes, de regiões diferentes, de línguas diferentes, de culturas diferentes, todas elas iam combinar de contar uma mesma mentira? Né? Não tem cabimento. Né? Quando a missão Apollo esteve na Lua, eles deixaram um espelho lá, bem alinhadinho, e é possível fazer uma experiência aqui na Terra, que é mandar um laser até esse espelho lá na Lua, ele bate no espelho e volta. E é possível medir o tempo de ida e volta, e isso dá 2,5 segundos, e isso te diz qual é a distância da Lua até a Terra. E isso bate com a distância que é medida de outras formas. E, obviamente, não bate com a distância que é defendida pela teoria da Terra plana. Se você já assistiu aquela série de televisão Big Bang Theory, né, a teoria do Big Bang, tem um episódio em que eles fazem esse experimento. Eles lançam um laser da Terra até na Lua e o laser bate no espelho e volta. Eles fazem, é possível fazer essa experiência. E, finalmente, bom, basta olhar, né? Nós nem precisamos ir ao espaço, porque já inventaram a câmera filmadora, né? No qual pessoas voam num avião que é capaz de voar a uma altura extremamente grande. Inclusive, para voar nesse avião, ele vai tão alto, não é para tirar. Né? Esse aqui é daquela série Mythbusters, que é um canal famoso inicialmente, acho que do YouTube, depois ganhou também na televisão Discovery. Né? Então, esse é o avião, né? Então, não é um foguete, né? É só um avião mesmo, mas ele vai muito alto. 10.000 pés. Um pé é cerca de 30 centímetros. Então, para aqui em metros, tem que dividir por 3. Então, 10.000 dividido por 3 dá 3.000 metros. 5 metros. Já dá para ver um pouquinho também. Tá, 10.000 metros de altura. E vai subindo. 15 quilômetros de altura. Agora dá para ver claramente, né? Certo. Aqui dá para ver claramente a curvatura. Essa é uma das viagens mais legais que deve existir. Hein? Essa roupa vai incomodar um pouco, né? Esse nariz coçando, por exemplo. Aqui não tem o que discutir, certo? Você vai falar, não, o que ele está vendo é o disco também é redondo, mas o problema é que o centro do disco muda, né? Conforme você anda, a região que está no centro e a região de terra vai indo, né? Então não tem como se explicar isso com a ideia do disco. Mas aqui bem alto mesmo, que ele falou, a última 30.000 pés, né? Que dá 70 pés, e dá 20 e tantos quilômetros, né? Tem até gelo formando aqui no vidro já. Olha que barato. Muito lindo esse vídeo. Bom, com tantas evidências, né? Como que nós podemos entender o terraplanismo? Bom, o terraplanismo não aparece em toda parte, né? Tem alguns lugares em que ele vai bem. Aqui no Brasil parece que ele vai bem. Bom, aqui, segundo o Datafolha, 11 milhões de brasileiros são analfabetos. Você vê aqui, ó, as taxas de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais são bastante altas, né? 7%. 15 anos é bastante, né?
Aqui nós temos o nível de instrução do Brasil. Então, você vê, 33% com fundamental incompleto. Muita coisa, né? Aqui também, ao longo do tempo, né? A taxa de analfabetismo. Você vê que o nível de alfabetização analfabeto ou rudimentar, juntos, dão 30%. Se você incluir o elementar, aqui é analfabeto, né? Se você considerar o nível elementar de instrução, que não é grande coisa, né? Aí você já tem aqui 8 mais 22, 30, com mais 34, 64%. Então, é uma situação bem complicada, né? Antigamente, a gente dizia o seguinte, o papel aceita tudo. Não adianta você falar só porque está escrito em algum lugar que é verdade, né? E hoje em dia piorou, porque a internet aceita ainda mais do que o papel, né? Então, você tem essas características aí dos terraplanistas, né? Você pode pôr qualquer coisa na internet, tá cheio de vídeos defendendo que a Terra é plana, né? Qualquer um pode pôr esses vídeos, né? O problema é que você até consegue, às vezes, insistindo que a Terra é plana, explicar uma coisa ou outra, mas o problema é que as evidências que nós temos que a Terra é esférica, elas formam um todo completo, que explicam tudo, elas não explicam só uma coisa, né? Elas explicam todas as observações e elas fazem sentido uma com a outra, existe uma coerência. Quando você tenta dizer que a Terra é plana, às vezes você explica uma coisa, mas você não explica outra. Aí você tenta explicar outra, aí você não explica uma terceira, né? Esse que é o problema, não adianta você explicar só uma coisa, né? Os terraplanistas, ele têm essas características, né, de crenças irredutíveis, né, eles não aceitam, né, recusam em aceitar evidências, apego à centralidade da Terra e dos seres humanos, né, porque todos os planetas são esféricos, só a Terra que não é esférica. E eles aceitam que os outros planetas são esféricos. Eles não aceitam que a Terra é esférica. Mas o que a Terra tem de especial, né? Parte importante da teoria terraplanista é que eles acham que é impossível os seres humanos irem ao céu, né? Na teoria dele tem aquele domo de vidro, sei lá do que tem em volta da Terra, na teoria deles, né? E eles acham que é impossível passar daquele domo, né? Bom, por que seria impossível? Não, eles acham que é impossível, é uma coisa assim meio mística, né? A crença na Terra plana costuma andar junto com a crença no criacionismo. É curioso isso, né? Conclusão minha é que não adianta tapar a Bíblia com a peneira. Tem uma coisa assim meio religiosa por trás disso, né? Vejam aqui alguns dos principais canais terraplanistas, né? O canal Sem Hipocrisia, por exemplo, eles acham que dizer que a Terra é esférica é hipocrisia. Então o canal deles é Sem Hipocrisia porque defende a Terra plana, né? Esse canal tem nada menos que 120 mil inscritos, que é bastante gente. Mas eles não falam só de Terra plana, né? Eles têm outros vídeos lá. E lá você encontra, né, por exemplo, a farsa do evolucionismo, né? E outros vídeos que misturam, né, ciência com religião de uma forma um pouco questionável, né? Aqui eles acham não só que a Terra esférica é uma farsa, mas que a própria evolução é uma farsa. Esse outro aqui, Inteligência Natural, 100 e tantos mil inscritos. Eles defendem aqui, olha aqui, a maior prova de que a Terra é plana. Uma citação da Bíblia, né? Os céus declararam a glória de Deus, firmamento, não sei o que, tá. Não é por aí, né? Ciência de verdade, esse é maior ainda, 350 mil inscritos, é muita coisa. O dono desse canal é doutor em geofísica, o que faz com que ele tenha uma certa credibilidade, né? Mas você vê aqui também quais são os argumentos de citação da Bíblia. Mistérios do Mundo, 120 mil. Também fala da Terra plana. E além da Terra plana, o que mais que ele fala? O homem nunca foi à Lua. Lei de Moisés. Sempre está misturado aqui mitraísmo e catolicismo. Terra plana, evidências. Também é sobre Terra plana, mas qual é a citação deles? Bíblia. Flat Brasil. Flat em inglês quer dizer plana. Esse aqui não tem o número de inscritos. 20 mil. Né? Tá lá, sobre a Terra plana e tal. E além disso, sempre tem a parte bíblica junto. Não adianta. Professor Terra plana, 30 mil inscritos. Defende a Terra plana.
Além disso, defende também nunca existiram os dinossauros, farsa do evolucionismo, relatividade não existe. Ou seja, tudo que a ciência diz é falso para ele. Só a Bíblia que é verdade. Não pode ser desse jeito, né? Terra plana reloaded, 38 mil inscritos. Defende a Terra plana. O que mais? Revelando o Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse. Aqui teve a FlatCon, Conferência dos Terraplanistas, aconteceu no Brasil, em 2019. Né? O evento era dedicado à Terra plana. Mas qual o conteúdo das palestras? Querem ocultar o criacionismo também, sempre misturando, né, o terraplanismo com o criacionismo e esse tipo de coisa. Aqui é o argumento deles, olha, a criação de Deus é perfeita, né, segundo eles, são os exemplos da perfeição, né? Não sei o que essas frutas estão fazendo aqui. E aqui o que a ciência diz que a Terra é. A ciência não diz que a Terra é assim, tá certo? A Terra é bem esférica, como eu mostrei já fotos, né? Mas, segundo eles, não tem como acreditar na ciência, porque o mundo tem que ser perfeito. Se a ciência diz que a Terra não é perfeita, então a ciência só pode estar errada. Esse é um argumento muito fraco, né? Mas, enfim, era isso mais ou menos que eu tinha para falar. E agradeço você de novo pela presença. Quem quiser perguntar alguma coisa... Tem alguém me ouvindo? Oi, professor. Você vai ler as perguntas? Temos um momento aí para perguntas. Se o pessoal quiser mandar as perguntas aí, por favor, participem pelo chat. Posso eu mesmo ir vendo as perguntas aqui? Eu estou vendo algumas. Sim, professor, pode ir. Há quanto tempo a gente sabe que a Terra é esférica? Há muito tempo. Né? Desde, no mínimo, desde Eratóstenes. Né? Eratóstenes viveu 200 anos antes de Cristo e ele já sabia que a Terra era esférica. E mesmo pessoas mais antigas do que Eratóstenes já sabiam que a Terra é esférica. Né? Então, nós estamos em 2000 e pouco. No mínimo, nós sabemos que a Terra é esférica há 2.200 anos. Mas provavelmente há mais tempo. Né? Desde quando as pessoas acharam que a Terra é plana? Olha, difícil saber, né? Essencialmente, as pessoas que realmente estudavam esse tema nunca acharam que a Terra era plana. Certo? Quer dizer, desde a Grécia Antiga, desde o tempo de Aristóteles, Platão, desde 2000 e tantos anos atrás, as pessoas já sabiam que a Terra era esférica. Pode ser que algumas pessoas tenham achado algum dia que a Terra era plana, mas essas pessoas não eram estudiosas do assunto. Certo? Então, entre as pessoas de ciência, né, entre as pessoas que estudaram esse assunto, sempre foi sabido que a Terra era esférica. Ninguém nunca achou que a Terra fosse plana. Isso, alguém mencionou ali, Aristóteles no século IV a.C. já supunha a esfericidade da Terra, correto, é isso mesmo. Possivelmente mesmo antes de Aristóteles, né? Essa evidência de que o barco, o casco desaparece antes da vela, isso é muito, muito antigo. Né? O que você acha de físicos que corroboram teorias assim como a Amit Goswami? A Amit Goswami é picareta de ponta a ponta. Ele sabe física, por incrível que pareça, né? Ele tem um livro-texto de mecânica quântica, o Amit Goswami. E o livro dele de mecânica quântica está certo, é um livro-texto igual aos outros. Mas, por incrível que pareça, né, ele, mesmo
sabendo física quântica, resolveu, não sei, virar um popstar da picaretagem, né? Então, vende essas crendices da cura quântica e do sei lá o que quântico, da consciência quântica, isso tudo é besteirada total, certo? Então, a Amit Goswami realmente é uma vergonha. Por que as pessoas insistem em acreditar no terraplanismo? Vai saber, né? Elas acham que existem evidências de que a Terra é plana, né? Você olhando assim parece plana, mas isso é uma coisa muito simplória, né? Existem muitas e muitas evidências de que a Terra não é plana. Eu mostrei um monte aqui, né? Só que eu acho que as pessoas não se interessam tanto em ir atrás disso, né? E, como eu disse, eu acho que existe uma imbricação, né, entre a crença de que a Terra é plana, né, e interpretações literais da Bíblia, criacionismo, a ideia de que, né, a criação do homem e da Terra foi um ato de Deus, e ele então só pode ter feito de tal forma, de tal outra forma. E existe esse componente religioso no terraplanismo. Como devemos agir na condição de professores para combater essa onda de negacionismo? Boa pergunta, viu? Essa é uma pergunta difícil. Nós estamos tentando fazer o nosso trabalho, né? Mas não parece que não está dando certo. O que acontece? A verdade tem mais dificuldade, né, de ser aceita do que a mentira, porque a mentira tem um trabalho mais fácil pela frente, né? A mentira não precisa ser consistente, coerente, por exemplo, né? Você pode contar 10 mentiras e elas não precisam bater uma com a outra. Enquanto que a verdade, a ciência, o estudo, ele tem que explicar tudo. Então é muito mais difícil, né? E para você convencer alguém, né, para você enganar alguém é muito mais fácil do que para você ensinar, né, uma coisa certa. E então essa luta aí é uma luta difícil. Nós estamos lutando na subida, né? Porque tudo tende a fazer, a confusão ela sempre tende a ser maior, né? Eu acho que nós temos que insistir em princípios básicos, né? De ceticismo. Não acredite em tudo que você vê na internet. Existem inúmeros exemplos, né, de coisas erradas na internet. Você não pode acreditar em tudo. Mesmo que o cara tenha um vídeo ótimo, que tenha um argumento excelente para explicar uma coisa, você tem que ver se esse argumento dele funciona para explicar outras coisas. Isso é um teste bom, né? Não pode acreditar em tudo que você vê, você tem que ter um ceticismo. Vai atrás, né? Pesquise outras fontes. Tenha um mínimo de respeito pelo conhecimento que já foi acumulado. Nós estamos estudando, a humanidade vem estudando os céus, a Terra, o Sol, a Lua, há milhares de anos. Nós sabemos muito sobre isso. Então, isso não começou hoje. É muito difícil alguém hoje descobrir alguma coisa que ninguém sabe sobre esse assunto. Nós sabemos muito sobre esse assunto. Então, tem bibliotecas lotadas de livros sobre esse assunto. Então, é preciso um pouco de humildade para aprender o que as outras pessoas já sabem e não achar que você está descobrindo coisas novas todos os dias. Isso é uma coisa que eu acho importante. Muitos desses vídeos têm essa atitude de achar que descobriram coisas novas, que os cientistas não sabem. Os cientistas são uns trouxas. Eu é que descobri um negócio. Não é assim, os cientistas não são trouxas. Eles estão estudando esse negócio com cuidado há muito tempo. Os cientistas não aceitam qualquer coisa só porque alguém falou, eles criticam uns aos outros constantemente. Se um cientista fala alguma coisa que está errada, ele é corrigido. Os outros cientistas não aceitam que se fale coisas erradas. Quando uma coisa é aceita por todos os cientistas, é difícil que ela esteja errada, porque a ciência não atua por meio de aceitação cega, ela atua por meio de convencimento, de debate, de crítica. Então, um fato, ele sobe, digamos, no degrau da aceitação científica só se ele tem realmente muita evidência a favor dele.
é difícil de uma teoria científica ser aceita, certo? Então, é preciso respeitar um pouco mais esse processo, certo? Bom, lógico, esse cara já trouxe uma coisa mais cínica, né? As pessoas apoiam mentiras para ganhar dinheiro, criam canais polêmicos para conseguir seguidores. Com certeza, essa é um aspecto importante da coisa, né? Boa parte dos que estão defendendo esse tipo de coisa não fazem isso por amor ao conhecimento, e sim por amor ao dinheiro, né? Pior é quando tem terraplanista no curso de física. Esperamos que pelo menos até o fim do curso, né, abandonem essa ideia, né? Abandonem essa ideia, não. Percebam que essa ideia não tem base nos dados. E percebam que o volume de evidências de que a Terra é esférica é gigantesco. E ela é esférica. Outros planetas podem possuir formatos diferentes. Em princípio podem, mas normalmente as coisas são esféricas por uma razão muito simples. Elas estão girando, né? Então, o movimento de rotação é como quando você enrola um brigadeiro, né? O movimento de rotação faz com que a matéria fique redondinha. Como esses planetas estão girando no espaço há milhões de anos, eles já ficaram bem redondos, né? Não tem... Se você puser um planeta quadrado para virar, depois de um tempo ele vai ficar redondo, né? Então não é à toa que as coisas são redondas, né? São redondas porque o movimento, né, ao longo de milhões de anos, vai arredondando eles. O que o terraplanismo se destaca em relação a outros equívocos, como a imobilidade, centralidade e tal? Porque ele é chocantemente errada, né? Chocantemente errado. Você dizer que a Terra está parada tem mais razoabilidade do que dizer que a Terra é plana, né? Tem como. Todo mundo que... É muito sabido que a Terra não é plana. Então, você dizer que a Terra é plana, ela atrai mais atenção, por causa que é mais chocante, né? Sou cristã e acredito na teoria da evolução. As pessoas que dedicam o seu tempo em dedicar estudos para provar que a Terra é plana não seguem realmente o que está na Bíblia. Pior que isso é verdade, porque se você procurar realmente na Bíblia alguma frase que diga claramente que a Terra é plana, você não vai achar. Certo? Não está escrito isso lá, né? E de maneira geral, não tem por que você querer tirar da Bíblia fatos da natureza, né? Sobre o mundo, sobre o formato dos planetas. A Bíblia não é sobre isso, certo? Acho que a Bíblia tem muita coisa importante sobre a natureza humana, né? Sobre a importância do amor, do perdão, desse tipo de coisa, né? Agora, você não vai tirar o raio da terra da Bíblia, você não tá conversando coisa com coisa aí, certo? O distanciamento da ciência, em especial da academia, contribui para a má educação científica e aumento das teorias alternativas. A universidade não se envolve muito nessa discussão, né? Já teve esse problema com relação ao criacionismo, né? Os biólogos se recusam a discutir isso com criacionistas, né? Eles acham que é tão absurdo que não merece nem a atenção, né? É difícil de você... Também, como eu falei, é uma luta muito inglória, porque são poucos contra muitos, né? E o ideal seria que esse esforço não tenha que vir da universidade, porque professores universitários são muito poucos, né? Esse esclarecimento teria que vir da escola básica, né? Não é possível que a pessoa chegue aos 16 anos achando que a Terra é plana, né? Fundação da Sociedade Terraplana em 56, né? Não sei muito da história do terraplanismo, porque a gente tem outras coisas para estudar, né? Excelente, professor. Grande contribuição para o esclarecimento. Muito obrigado.
Desde a época de Eratóstenes já afirmava que a Terra é esférica. Sim. Posso afirmar isso? Pode. Mesmo antes de Eratóstenes. Como alguém lembrou, Aristóteles, né, que é um grande filósofo grego, ele veio antes de Eratóstenes e ele já sabia que a Terra era esférica. Obrigado, adorei. Eu que agradeço a sua presença ali. Existe uma dificuldade de acesso ao conhecimento científico, pois o mesmo, ainda que acessível, demanda conhecimento básico para processar as informações. Verdade. Mas, não sei, o fato de que a Terra é esférica não demanda tantos conhecimentos básicos, né? As evidências que eu mostrei hoje, todas elas, acho que, não sei se todas elas, mas a maioria delas é perfeitamente compreensível até para uma criança, né? Quem que começou com a teoria da Terra plana? Não sei, não sei se vale a pena também se preocupar com isso, né? Quer dizer, querer rastrear quem inventou uma mentira. A mentira, ela corre rápido, né? Mesmo que a gente descubra, possivelmente a pessoa já morreu também. Vamos investir na educação mesmo, né? Muito boa aula, obrigado. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? A gente já está caminhando para finalizar a nossa atividade. Mais uma vez, a gente quer agradecer a participação de todo mundo. Contribuição muito legal dos professores também. O professor Wanderson aí também, que está participando no chat ativamente. O Fabrício está compartilhando aqui uma pergunta. Por que o assunto da Terra plana, Fabrício? E qual a importância desse tema? Fabrício, o assunto da Terra plana, ele foi selecionado da maneira de poder dar relevância e dar subsídio para a formação de vocês, alunos, de que vocês precisam ter cuidado com a informação que chega na internet para vocês. Então, a equipe de Ciências da Natureza programou esse momento aqui, teremos vários outros mais para frente, no sentido de dar subsídio e conhecimento para vocês, alunos, poderem dialogar com base em conhecimentos científicos, tendo razão na discussão. Beleza, pessoal, a gente agradece muito os elogios de vocês e a gente gostaria também de pedir desculpa, porque sei que durante o momento aí da atividade ocorreram vários travamentos, né? Não foi algo planejado. A atividade ao vivo ela envolve transmissão de vários dados, mas a gente fica muito feliz que vocês continuaram aí resilientes e conectados na atividade. Eu vou colocar aqui a professora Rosilma para participar com a gente encaminhar algum encerramento, tá? A professora Daiana também vai participar. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode mandar aí enquanto a gente não encerra, tá bom? Lembrando que o formulário de participação de vocês foi compartilhado no grupo, tá ok? A gente, né, em nome aí de toda a equipe, professores, estudantes, especialistas, gestão, queremos te agradecer, Marcel, mais uma vez, por essa disponibilidade, né, aqui no sábado de manhã. De certa forma, né, a equipe aí, como o Neto disse, né, a equipe de Ciências da Natureza promoveu esse momento, né, nesse sábado letivo, para dar um pontapé aí, né, em um projeto nosso aí de iniciação científica, vai ser disponibilizado a todos os estudantes. Temos uma outra ação no próximo sábado letivo, dia 29/5,
uma ação surpresa ainda, uma atividade surpresa para esses alunos, e no dia 26 de junho, uma roda de conversa, né, sobre o tema, sobre o projeto. Então, é como o Neto disse, né, respondendo aí o questionamento do aluno Fabrício, né, Neto? Isso. Eu acho que o objetivo maior da gente, como o professor Marcel disse, né, a gente não pode deixar só para a universidade começar a tocar em temas aí, né, de iniciação científica desses alunos, né? A gente tem que começar a colocar esses meninos para começar a pensar, né, a refletir, a pesquisar, ir atrás, não acreditar em tudo, né, que veio aí, como, né, foi dito aí antes, não acreditar tudo que está escrito no papel, e muito menos acreditar em tudo que está aí na internet, né, nas redes sociais. Vamos buscar, né, vamos ter, sei lá, ir atrás de maiores fundamentos, e foi muito boa a sua explicação, né, muitos exemplos, que eu acho que só veio somar aí, né, para a gente. E isso é muito bom, quando a gente tem esse intercâmbio aí, né, escola, universidades, né, temos estagiários em várias áreas aí na nossa escola, PIBidianos, né, temos vários alunos no PIBIC, aí da UF, né, Projeto de Iniciação Científica. Então, é dizer para essa galera aí que já tem colegas deles, que já está bem, né, como que eu diria, assim, já está bem relacionada aí com a UF, mesmo estando ainda no ensino médio. E temos vários projetos aí, né, de outros professores. Só essa semana, que inclusive, infelizmente, chocou na quinta-feira, né, às 19 horas, teve aí uma palestra aí da professora Vanilda com professores aí da OAB, historiadores. Tivemos os PIBidianos aí, né, com a equipe aí, com a Luciana, a equipe de espanhol. Então, assim, a gente está... Em outro sábado, tivemos a presença, né, da vereadora Dandara, do professor Pedro, que já foi professor da nossa escola e que hoje é um professor da Universidade de Goiás, né? Então, enfim, a gente está sempre, a nossa escola sempre de portas abertas aí para esse intercâmbio aí de conhecimentos, que eu acho que só vem a somar. E é isso, mais uma vez agradecendo, e passo a palavra aí para a Daiane, né? Para a Dayana. Pessoal, então, encerrando as nossas atividades, muito obrigado mais uma vez ao professor Marcel, a todos envolvidos. Peço desculpas, igual o professor Neto falou, pela internet, né, que às vezes travou um pouquinho. São coisas que acontecem em eventos, né, online, mas eu acho que não atrapalhou de tudo, né, deu para a gente acompanhar direitinho. Muito obrigada aos alunos, igual todos já citaram, né, a importância do estudo e da credibilidade da ciência. Eu sei que para alguns pareceu assim, nossa, mas é tão óbvio que a Terra é esférica e não é plana, mas os dados que o professor Marcel trouxe, né, no final, tem muita gente que ainda acredita nisso. Isso é o perigo. As pessoas que não creem na ciência, né, que não acreditam na ciência, elas acabam desenvolvendo vários fake news, várias coisas, e tem muitas pessoas que, infelizmente, não estão vacinando, né? Fugindo um pouco do terraplanismo, não estão vacinando porque viu na internet que as vacinas não são confiáveis, são fake news que estão refletindo, igual o professor Neto colocou no chat, a morte de muitas pessoas. Então, assim, é muito importante que nós, como pessoas, tendo conhecimento, né, vocês, alunos, conversem com os avós de vocês, com os tios, assim, não é assim, a gente tem que acreditar, sim, na ciência. Então, assim, levar isso para todas as pessoas, né? Porque é muito importante a divulgação científica dos dados para não acontecer tragédias como estão acontecendo hoje. Muito obrigado mais uma vez, e vamos encerrar, né, a nossa atividade de hoje. Professor Marcel, obrigado pelo convite, viu? Consideração? Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que participou, e parabéns pela iniciativa, e boa sorte nas próximas.
É isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado, valeu todo mundo. Ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau.